Samuca, é verdade. Vamos tentar entender esse caso aí que é tão complexo e está mexendo e repercutindo no Brasil como um todo. Você acompanha a partir de agora o debate aqui no Rede Verdade. Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. Estamos ao vivo, começando mais uma edição do seu Rede Verdade aqui pela sua TV Arapuã. Hoje é sexta-feira, dia 22 de abril de 2022. E no programa de hoje eu tenho a alegria, ter a honra aqui de ter dois juristas, dois advogados criminalistas, o doutor Yarley Maia e também o doutor Inácio Queiroz, que vão tentar explicar para a gente aqui, debater conosco aqui esse assunto que tem mexido no Brasil, a decisão do Supremo Tribunal Federal que condenou o deputado Daniel Silveira por ataques a ministros do STF e, na sequência, a decisão de ontem do presidente Jair Bolsonaro que concedeu uma graça, um perdão para Daniel Silveira, para ele não cumprir os 8 anos e 9 meses de prisão determinados aí pelo Supremo Tribunal Federal. Vamos entender esse assunto. Primeiro, cumprimentar aqui meus convidados, doutor Yarley, muito boa tarde, muito obrigado pela sua presença aqui no Rede Verdade. Boa tarde, Luiz, boa tarde, Inácio, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Eu agradeço a você, Luiz, pela oportunidade. Doutor Inácio, igualmente, muito obrigado pela sua presença aqui no Rede Verdade. Boa tarde a você, Luiz, boa tarde ao doutor Yarley, boa tarde a todos que nos assistem. Satisfação mais uma vez estar aqui para, quem sabe, sanar algumas dúvidas aí da população paraibana. Bom, vamos lá. Como o assunto é muito complexo, vou tentar conduzir da forma mais simples aqui para quem está em casa acompanhar. Primeiro, para a gente começar pelo primeiro ato desse caso e desse episódio todo. Pergunta aos dois, mas doutor Yarley responde aqui inicialmente, doutor Inácio também. O deputado Daniel Silveira, deputado federal do PTB do Rio de Janeiro, cometeu ou não cometeu crime? As falas dele, os vídeos contra ministros do STF foram, de fato, criminosos? Foram excessivos? Doutor Yarley. Luiz, na minha opinião, esse processo, a questão de mérito dele, ela é muito esclarecida no sentido de que o deputado praticou-se crimes. Existem discussões ali processuais, a condição do processo, não, isso é outra discussão. Mas sua pergunta é se ele praticou ou não crimes. Praticou. E é um erro falar que é crime de opinião, como eu estou falando aqui, criticando o STF. Inácio pode falar, todo mundo pode falar, ninguém aqui vai falar mal do STF e ir preso. Porque eu estou cansado de ver pessoas falando mal do STF e ninguém vai preso. Esse deputado foi preso porque ele, na qualidade de deputado federal, usando cargos e instrumentos públicos, empreendeu, não sei as razões, uma militância enlouquecida junto com outras pessoas no intuito de desmoralizar e desconstituir a honra e a dignidade do Poder Judiciário perante a sociedade, que é um poder constituído da República. Eu não sei se você lembra, mas há algum ano, mais ou menos, várias pessoas se arrodilharam perante o Supremo Tribunal Federal, explodiram bombas. O presidente da República, por meio de seus ministros, inclusive esse deputado, sobrevoaram por meio de um avião, um helicóptero, não me lembro, o poder do Supremo Tribunal Federal. Então o quê? Para condenar uma pessoa que age dessa forma. Vamos esperar o quê? Explodir uma turbina de avião dentro do Supremo Tribunal Federal e pegar o Poder Judiciário e transformar em lixo? Mas dentro desse contexto, não foi uma crítica, não é uma opinião, tá? A gente não pode confundir crime com opinião, porque quem confunde crime com opinião, confunde opinião com crime. Doutor Inácio, você concorda aí? Luiz, eu como advogado, eu costumo, e aqui eu estou como advogado, eu costumo sempre exercer e divulgar o que determina a lei, no caso a Constituição. A Constituição, do seu artigo 53, ela é clara, cristalina e taxativa em dizer que deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente sob quaisquer opinião, qualquer palavra ou voto. Então, assim, não há como a gente entender, por mais esforço que se faça, né, uma condenação desse porte que foi concedida pelo STF, tendo em vista que a própria Constituição, no artigo 53, deixa claro, quaisquer é qualquer uma. Ele teve no exercício, existe a imunidade, né, parlamentar desse deputado. Ele tem a imunidade formal e material. Qualquer excesso desse deputado, qualquer eventual excesso desse deputado, aí sim competiria o decoro lá na Câmara Federal. Mas, Inácio, essa imunidade do STF já relativizou N vezes?
por que não relativizaria para esse, que é o mais agressivo dessas opiniões que a Não, gente com vê? relação a esse caso do deputado federal, não. Não? Não. No caso desse deputado federal, ele é um deputado federal e a Constituição deve ser cumprida pelo órgão supremo defensor da Constituição, que é o Supremo Tribunal Federal. Se a Constituição diz que são quaisquer opiniões e quaisquer palavras, nós não podemos ter uma interpretação conforme cada parte, cada pessoa. Ô, doutor, você acha que então o Daniel Silveira nem deveria ter sido chamado a julgamento? É isso? Não, Luiz Torres, eu entendo que se houve algum excesso, porque o que se consta, o que se demonstra no processo, é que o deputado, ele cometeu alguns excessos com relação a alguns ministros específicos, em especial também o Alexandre Moraes, que é o relator, pasmem. Ele é o relator do caso. Então, como feriu a honra individual desse ministro, o Código de Processo Penal, artigo 138, 139, 140, enfim, determina os crimes contra a honra. Ele poderia, sim, responder por calúnia, difamação, enfim. Mas numa ação individual. Numa ação individual, uma ação já que essa ofensa foi ao ministro, de cabeça de ovo, etc., eu entendo que essa ação deveria ser como foi contra a honra desse ministro, uma ação, não é? Essas ações que eu acabei de citar, que estão expostas no Código Penal. Você não entende assim, doutor Yarley? Não, porque ele não falou só do ministro Alexandre, ele falou do ministro Fachin, falou do ministro Barroso, falou de todo o Poder Judiciário como um todo. Inclusive, Inácio, se você lembrar, aquelas passeatas que a gente, pelo menos eu, de forma horrorizada, assistimos no Brasil, não era contra o ministro Alexandre de Moraes. Não é normal uma pessoa dizer que vai arrancar a cabeça de um ministro, falar o nome da família do ministro, divulgar telefone, divulgar endereço, dizer que vai pegar a cara de um juiz de direito e arrastar a cara dessa pessoa. Mas essa semana uma procuradora da República mostrou uma faca dizendo que vai matar o presidente da República. O presidente da República. Sim. Hoje todo mundo tem quem não acredite que o presidente da República levou uma facada, tornando isso ironia. Uma procuradora dizendo que vai esfaquear a cabeça. E eu nunca vi de ofício, qualquer ministro, qualquer juiz atuar dessa forma. Como atuou, já vem atuando de ofício, inclusive não concordando com o arquivamento pedido pela própria Procuradoria, né, ferindo mais uma vez a lei, e a gente não consegue ver isso. Então, Yarley, só para concluir mesmo, quando a gente entra nesse debate jurídico e começa a inserir campos partidários, ideologia partidária, se é Bolsonaro, se é Lula, a gente começa a se afastar um pouco, né, do que determina a nossa legislação, que determina a jurisprudência. Então é assim que eu entendo. Mas você acha então que o Supremo está tomando um partido a favor de Lula para condenar um deputado que explodiu bombas, rojões, pessoas sobreviveram ao helicóptero do Supremo para defender Lula? Sobre esse caso, em nenhum momento eu falei em Lula. Eu acho que não, né? Em nenhum momento eu falei que ela vai defender Lula. Ele defendeu o Lula em outras oportunidades, que todo mundo sabe. Quando? Quando ele anulou todo o processo de Lula na suspeição através de um habeas corpus, e ele disse que Lula é inocente. Não, que Lula é inocente não. Ele anulou que houve a suspeição do magistrado. Depois de condenação pelo juiz, condenação por todos os embargadores federais, condenação pelo STJ e condenação, inclusive, pelo STF. E não pode fazer isso no HC? Pode. Então pronto. Claro que... Você está criticando o STF para o STF cumprir o a lei. momento, Yarley, não há nenhuma criança nesse país. É por isso que essa polarização Lula-PT, Lula-Bolsonaro é perigosa. Porque o momento ali deixou claro que a intenção de alguns ministros do STF. Você acha que o ministro do STF pode estar dizendo que mandato se toma, como o ministro Barroso? Isso foi para quem? É outra discussão. Isso foi com relação a quem? Deixa eu trazer aqui para a nossa sequência. Bom, então, pelo que eu entendi, ambos consideram que houve exagero por parte do Daniel Silveira. É isso? Sim. A divergência entre vocês é que o doutor Yarley concorda que o Supremo aventou para si conter esses abusos do deputado, e o doutor Inácio está dizendo que, do ponto de vista, era para ter ações individuais, cada ente que se sentiu ali criticado e atacado tomasse ali suas medidas constitucionais, inclusive, mas como pessoa física. Bom, mas, independentemente disso, ato seguinte foi o STF que conduziu isso e levou para aquele julgamento ali que condenou a 8 anos e 9 meses de prisão, além de perda de mandato. Houve ali, no caso do STF, abuso ou não de pegar isso para si e dar a dosimetria que deu, inclusive, e de fazer o julgamento como fez? Não, eu acho que o STF não conduziu nada. O STF se viu numa situação acuada, e essa situação, Inácio, você vai me desculpar,
Mas não é verdade que o Bolsonaro começou a agir desta forma depois que o STF absolveu o Lula. Esse negócio de Lula foi em 2021. O inquérito que a gente está discutindo aqui foi instaurado em março de 2019. O Bolsonaro tinha acabado de assumir a presidência da República e em março de 2019 já estava sobrevoando o STF. Então o Lula estava preso, inclusive a decisão do Supremo, na minha opinião, violou a Constituição, mas nem por isso ninguém foi atrás de fechar o Supremo. Isso é outra discussão mais aberta, não dá para fazer aqui agora. Mas eu acho que o STF fez, Luiz, foi, se viu vítima de uma questão, o regimento interno, inclusive, que tem plenamente recepcionado pela Constituição Federal, dá ao STF esse direito e mandou a Polícia Federal instaurar um inquérito. Isso é feito. Tanto é, Inácio, que o Luiz, todo mundo, ele foi denunciado pelo Ministério Público Federal, a Procuradora da República, que inclusive tem ligações, né, com a família aí, sustentou o pedido de condenação dele e ele foi condenado. Então, enfim, ou não tinha lá uma representante do Ministério Público Federal assinando a denúncia e pedindo a condenação. Fez a acusação. Não era o ministro Alexandre de Moraes que estava fazendo a denúncia e o ministro Alexandre de Moraes julgando. Agora, o STF era vítima? Era, porque, na minha opinião, ou fazia aquilo ou ia esperar o quê? Explodir uma bomba dentro do Supremo, porque... o quê? Não é verdade que começaram a agir assim depois que o Supremo absolveu o Lula. Não. Pode pegar a notícia aí, é público. Em março de 2019, o ministro Toffoli mandou abrir esse inquérito. Em março de 2019, Lula estava preso, condenado e, inclusive, essa prisão só foi possível por causa do plenário do Supremo. Não sei se eu estou falando aqui alguma coisa, quem quiser consulte publicamente. Então, essa sanha golpista contra o Poder Judiciário... do Daniel ou do inquérito da fake news? Estou falando do inquérito dos atos golpistas. Toffoli mandou abrir esse inquérito em março de 2020. É o que se dita das fake news, você está dizendo? Isso, não. Estou falando do inquérito dos atos golpistas que resultou na condenação desse cidadão e na prisão de outras pessoas que simplesmente estavam explodindo rojões dentro do STF. Eu não sei se... chegar lá um monte de maluco aqui perante o TJ e começar a explodir rojão ou divulgar telefone de desembargador, nome de filho de mãe, dizer que vai matar esses caras, se isso é democracia, se isso é a liberdade de expressão ou se algum parlamentar tem a imunidade para usar como forma de ser delinquente. E nesse caso é um delinquente quanto mais. Doutor Inácio. Eu continuo, Luiz, estritamente dentro da legalidade. Por quê? Você acha que o STF não cometeu nenhum equívoco de processual, de início, até levar aquele julgamento? Demais, e eu acredito que, eu não quero crer que Arley vai concordar com o que o STF fez. Por quê? O artigo 53 da Constituição também, no parágrafo 2º, diz o seguinte, que não pode, de forma alguma, haver prisão preventiva para qualquer que seja, não é, deputado federal. Errou já naquele movimento. Luiz, o STF inovou e inventou um mandado de prisão em flagrante. Ele, sabendo que não podia haver a prisão preventiva, ele determinou um mandado de prisão em flagrante de um vídeo que foi posto pelo cidadão Daniel. E ele foi preso, mesmo sem sair em flagrante. A lei determina que quando a pessoa é presa em flagrante, ela tem que ser levada à justiça no prazo de 24 horas e a partir daí, audiência de custódia. Não existiu isso, ele ficou preso meses em flagrante. Não. Só um minuto. Questão de fato. Pior do que isso, e pior do que isso, não houve, então houve prisão preventiva. Não, houve uma prisão em flagrante, ele foi submetido à audiência de custódia, a Câmara, que é a casa dele, conestou o ato e ele foi preso. Passou pelo plenário da Câmara. Ele não foi preso preventivamente. Não, ele foi preso em flagrante. Não, então, pelo que eu me lembro, ele foi preso em 2020. Pelo que eu me lembro, ele foi preso em flagrante. Preso, então, por quê? Ele foi preso porque ele estava... Não, ele foi preso porque a Câmara manteve a prisão dele, o plenário da Câmara manteve. Ele só pode ser preso em flagrante, ou ele só pode ser preso em cumprimento de pena. Então, ele nem estava no flagrante, nem em cumprimento de pena. E pior, além dessa inovação, não é? Além de inventar esse mandado de prisão em flagrante, ele vai mais além, quando aplica, ele retira, porque você pode converter a prisão preventiva em uma das medidas cautelares. Qual foi a medida cautelar que ele aplicou? Ele aplicou a medida do CPC, um abstraente. Veja que absurdo, nunca ouviu isso no direito penal brasileiro. Entender. Ele converteu, ele retirou, colocou a tornozeleira eletrônica no deputado federal e aplicou a ele, caso ele não cumprisse essa determinação cautelar, uma multa, um abstraente que é do CPC. Nunca, o Código de Processo Penal não determina a aplicação de medida nessa situação civil. Ele estava solto já. E o que é que acontece? O STF manteve, ou seja, uma prisão, um mandado de prisão em flagrante, uma aplicação do Código Civil, um abstraente,
a um parlamentar um absurdo. E com uma condenação por crimes de lei de segurança nacional, quando o ato era específico para tal ou qual ministro. Então, assim, no meu sentir, uma condenação absurda, esdrúxula e totalmente fora da realidade processual que a gente consegue enxergar até hoje no direito penal. Bom, mas tudo isso levou à decisão de ontem do presidente Jair Bolsonaro de conceder graça, né? Vamos chamar aí de perdão, né, dessa decisão do STF ao deputado Daniel Silveira, pelo instrumento que o presidente Jair Bolsonaro elencou. O deputado Daniel Silveira estaria livre de cumprir a condenação dos 8 anos e 9 meses de prisão. Vocês concordam? Acham que o presidente Jair Bolsonaro tinha ali base legal para fazer o que fez? E se tinha base legal, se foi imoral ou não o movimento dele? A gente vai rapidinho para o intervalo comercial para a gente mergulhar nesse assunto aqui. Daqui a pouquinho, um minutinho, fica aí, a gente está de volta.